Então a gente vai iniciar a nossa prática. Para você que está assistindo a aula gravada, lembre-se de pegar o seu tapetinho, o seu colchonete, o seu copo com água. O mínimo possível de luzes fortes. Prefira a luz de um abajur ou de uma vela. Nós vamos ficar de pé para dar início à nossa prática de visualização de cura. Então, assim como na aula passada, nós vamos começar a mexer nesse nosso campo luminoso. Com os pés bem paralelos e abertos na largura do quadril, os dedos bem esparramados sobre o seu tapetinho ou o seu colchonete. No primeiro momento, apenas enraiza os pés, espalhando os dedos dos pés no chão, deixando esse contato bem firme, como se criasse raízes para baixo. Os joelhos suavemente flexionados. Nós não vamos esticar os joelhos em nenhum momento durante essa prática. Os ombros relaxados, as mãos soltas. Começamos a sentir o peso das mãos, dos braços, puxando os ombros para baixo. Relaxando o olhar, a testa, a mandíbula. Fazendo respirações longas, profundas, suaves, lentas e conscientes. Leve suas duas mãos um pouco abaixo do umbigo. E sinta essa região expandindo quando você inspira. E quando exala, ela se recolhe um pouquinho. Permita-se desfrutar e absorver cada pedacinho, cada porção de oxigênio, de ar puro que entra pelas narinas. Visualize que ao exalar, você está expulsando tudo aquilo que não te serve mais nesse momento da sua caminhada. Inspira tudo aquilo que você precisa, a força vital, a alegria, a confiança, a paz, a saúde, a sabedoria. E exala o medo, a incerteza, a culpa, a dúvida, a dor, a mágoa e o ressentimento. Fazendo esse processo de purificação com a respiração longa, lenta e profunda. Entrando num estado de equilíbrio interno, de harmonia, de amor próprio, de autoaceitação e de fluidez. Vamos começar a manifestar essa fluidez através de um movimento do nosso quadril. Vou ficar de lado só para vocês verem. Quando inspirar, o quadril vai lá para trás. O cóccix vai lá para trás. E ao exalar pela boca, faça um som empurrando o quadril para frente. Inspira, o quadril vai lá para trás. Preenche toda a sua capacidade pulmonar. E exala pela boca, fazendo um som, empurrando o seu quadril lá para frente, encaixando o quadril para dentro. Os joelhos flexionados, os pés firmes no chão, o rosto bem relaxado. Movimentando essa região que é a sede da nossa energia vital. Se você começar a sentir uma vibração nas pernas, deixe essa vibração acontecer.
Faça a respiração de forma lenta, um movimento bem sincronizado com a respiração. Faça no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo, mas de forma bem lenta e consciente. Muito bom. Fazendo agora movimentos com as mãos. Quando inspira, as mãos sobem. Chega até a altura do peito e quando exala, as mãos descem. Exalando pela boca, se possível fazendo um som. Lembra de exalar até não sobrar nada de ar no pulmão. E quando inspira, preenche toda a sua capacidade pulmonar. Ao exalar, flexione um pouquinho mais os seus joelhos, descendo o tronco. E ao inspirar, estique um pouquinho os seus joelhos, sem esticar completamente. As mãos passam pelo ar como se estivessem empurrando o ar por onde elas passam. E agora expandindo um pouco mais. As mãos se unem, inspira, sobe as mãos até o alto da cabeça, como se tivesse uma grande bola de luz no alto de sua cabeça, e espalhe essa bola de luz ao seu redor. E recomece de novo no centro. Visualize esse formato que você está montando com as suas mãos, como se elas estivessem desenhando uma bolha de luz ao seu redor. Um movimento bem sincronizado com a respiração, visualizando essa bolha de luz ao seu redor. E se quiser, visualize essa bolha na luz dourada. Dourado brilhante, muito radiante, que te envolve completamente. Uma bolha que desce até abaixo dos seus pés, depois sobe pelas plantas dos pés, passa pelo centro de sua coluna, chega até acima de sua cabeça e se espalha envolvendo completamente esta bolha radiante e luminosa. E vamos agora fazer o som do mantra Om quando a mão desce, na exalação. Purificando, energizando e harmonizando o seu campo de energia luminosa. Quando chegar aqui embaixo, da próxima vez, faça o movimento contrário com as mãos, inspirando pelas laterais, como se
estivesse absorvendo muita energia vital. E pare com as mãos um pouquinho no topo de sua cabeça, sem encostar. Feche os olhos e respira profundo, visualizando toda a sua bolha de energia, absorvendo a energia vital do cosmos, de cima e de baixo, das solas dos pés e do topo da cabeça. Passe agora as palmas das mãos para a frente do rosto, sem encostar. Mantenha os olhos fechados e visualize o seu campo sendo completamente purificado e harmonizado. Desça agora as mãos para a frente da garganta. Permaneça alguns instantes observando o que acontece. Desça um pouco mais as mãos para a frente do peito. Na inspiração é como se você absorvesse toda essa energia vital. Na exalação você joga fora o que não te pertence mais nesse momento. Desça um pouco mais para a direção do estômago, do diafragma, do fígado. Sinta os seus órgãos internos recebendo essa energia. Um pouco mais na direção do abdômen, um pouco abaixo do umbigo. E descendo um pouco mais na direção do seu chakra básico, dos seus órgãos genitais, da parte final do seu trato digestivo. E uma última vez inspirando, levando as mãos pela lateral. E exala, apenas passe as mãos na frente do seu corpo, harmonizando completamente os seus centros de energia vital. Pare com as mãos logo abaixo do umbigo, feche os olhos e respire profundamente algumas vezes. Eu estou em harmonia com o universo inteiro. Eu estou em harmonia com todos os seres. Eu saúdo todas as minhas relações. Eu sou a manifestação da paz, do amor, da saúde, da alegria. Eu sou vida, luz, paz, amor, prosperidade, serenidade e sabedoria. Eu sou um ser completo. Estou conectado a toda a criação. Sinto parte integrante de todo o universo. Inspira profundamente. Exala lentamente. E vai procurando se deitar em uma postura bem confortável, em que você possa relaxar todos os músculos do seu corpo sobre essa superfície. Deite-se e relaxe completamente. Feche os olhos. Faça algumas respirações profundas. Na exalação, afunda o corpo, como se a terra estivesse te abraçando.
Nesse momento, visualize uma luz de cor violeta, muito brilhante, entrando em você pelo topo de sua cabeça. Visualize a cor violeta. Traga à memória a imagem de uma flor que tenha essa cor. Imagine uma luz muito brilhante, radiante e poderosa, entrando em você pelo topo de sua cabeça. E ela começa a banhar todo o seu sistema nervoso central. Sinta essa luz envolvendo os seus órgãos dos sentidos, os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos. Sinta que onde essa luz toca, ela purifica e energiza completamente. Permita que essa luz vá descendo um pouco mais, chegando até a sua garganta. Purificando sua fala, sua expressão, harmonizando e transmutando tudo aquilo que ficou entalado. Nós deixamos que vá embora. E essa luz continua descendo, chega até os seus ombros, soltando e relaxando as tensões, o peso, toda a carga excessiva. E os seus ombros se soltam na direção do chão, como se estivessem derretendo ao contato dessa luz. Sinta agora os seus braços, seus cotovelos, antebraços, as mãos, as palmas das mãos e os dedos das mãos sendo envolvidos por essa luz de cor violeta. E solte completamente. Onde essa luz toca, é como se você perdesse o controle consciente sobre aquela parte do corpo. E ela fica completamente entregue à ação da gravidade e à ação do poder de regeneração, de reestruturação que habita dentro de você. Eu me entrego aos cuidados de minha sabedoria interna. Visualize agora esta luz chegando até seu coração, seu tórax, os músculos das costas, harmonizando e suavizando essa região, purificando e harmonizando as emoções, trazendo alegria de viver, contentamento, satisfação com a vida. Todas as virtudes e qualidades do coração sendo despertadas e ativadas com a presença desta luz. Visualize agora a sua região do estômago, o diafragma. Observe as batidas do seu coração, os movimentos de expansão e recolhimento que o corpo faz quando você inspira e exala. Permita-se entrar nesse fluxo, entrar no rio da vida.
E solte completamente qualquer tensão que haja nesta região. Visualize esta luz de cor violeta, radiante, brilhante, poderosa, envolvendo todos os seus órgãos abdominais, trazendo equilíbrio, trazendo o livre fluxo da vida ao funcionamento desses órgãos. Cada tecido, cada célula, cada átomo de seu corpo sendo preenchido por esta luz. Visualize a luz descendo agora a sua região pélvica, toda a região do quadril, sendo envolvida. E relaxe essa região também. E por fim, permita que essa luz escorra e se derrame pelas suas pernas, chegando até os joelhos e chegando até os pés, solas dos pés, os dedos dos pés. Visualize o seu corpo como uma unidade, junto com a sua respiração, com os seus pensamentos e com suas emoções neste momento. Visualize tudo como uma coisa só. E deixe que esse bem-estar e essa paz se aprofundem dentro de você. De forma bem lenta e gradual, procure virar sobre um dos lados do seu corpo, pode ser o direito ou o esquerdo. Uma vez virado de lado, estando consigo mesmo, empurre o chão com as mãos para subir a coluna sem forçar os músculos das costas. E sente-se com as pernas cruzadas, numa postura bem confortável, com os ombros relaxados e a coluna ereta. Leve toda a sua atenção para esta bolha de luz que existe ao seu redor. Veja se ela está mais harmonizada, mais equilibrada do que antes de realizar essa prática. Observe que o centro dessa bolha de luz é o centro do seu coração. Visualize essa bolha na luz dourada, te envolvendo completamente. Observe a sensação de estar dentro de um campo de energia luminoso equilibrado, harmonioso. Convide agora uma pessoa, qualquer pessoa, convide-a em pensamento para se sentar à sua frente. E visualize a imagem desta pessoa
Uma pessoa que você gostaria que se sentisse tão bem quanto você está se sentindo agora. Visualize esta pessoa sentada também, com as pernas cruzadas, com a coluna ereta e os olhos fechados, à sua frente. Ao inspirar, visualize que uma luz dourada desce até o topo da cabeça dessa pessoa e ao exalar, banhe esta pessoa nesta cachoeira dourada. E continue esse processo. Ao inspirar, a luz dourada desce do alto, chega até o topo da cabeça dessa pessoa e banha todo o seu campo de energia com a luz dourada. Visualize essa pessoa saudável, vigorosa, extremamente feliz, realizada e em paz. Permita que esta luz dourada que nasce do seu coração e do coração desta pessoa sentada à sua frente se expanda e preencha todo o ambiente onde você se encontra. Ela se expande ainda mais, envolvendo toda a sua casa, o local onde você se encontra. Ela continua se expandindo, envolvendo toda a cidade onde você se encontra. Todos os seres que estão dentro desta bolha de luz dourada que vem de cima estão sendo banhados nesta energia. Traga o sentimento de alegria de ver todos os seres dentro desta bolha, recebendo o alívio, a paz, a saúde e o bem-estar. Expanda ainda mais e permita que essa bolha envolva todo o nosso planeta, com suas matas, suas florestas, seus desertos, seus mares, seus rios, suas cidades, suas montanhas, seus vales, suas aldeias. Todos os seres, minerais, vegetais, animais, humanos, de todos os reinos, recebendo esta cachoeira de luz dourada. Lentamente unindo as mãos em frente ao peito, ainda com a visualização de nossa Mãe Terra envolvida por esta luz dourada, nós agradecemos que todos os seres em todos os mundos sejam felizes, que todos os seres em todos os mundos alcancem a paz. E vai lentamente abrindo os olhos. Abre de forma lenta e gradual, deixa a luz ir entrando aos poucos, de baixo para cima. Observe o ambiente onde você está.
Volte para esse ambiente. Esteja aqui agora, presente. Então é o momento de se retornarem. Vou aguardar todos retornarem para a gente continuar, tá? Essa nossa aulinha. Legal. Todos retornaram então, né? Todo mundo tá bem? Alguém passou algum sufoco, algum perrengue ou foi de boa? Alguém? Natália? Não? Foi de boa? Tá. Lúcio? Tranquilo? Beleza. Conseguiram fazer a visualização? Eu apaguei. Apagou? Dormiu? Apaguei, voltei, apaguei, voltei. Bem normal, bem comum, bem comum. Eu estava com muito sono, eu estava assim, estava até com dificuldade de ficar aqui na frente da tela antes de começar. O restante todos conseguiram fazer a visualização? Teve alguma dificuldade para conseguir visualizar as cores, as luzes? É algo que exige um pouco de treino, né? Então, quando a gente está praticando a meditação diariamente, a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade, é bem mais fácil. Entrar nesse estado. E a gente hoje teve uma ideia do que é possível fazer nesse estado. Na última aula nós aprendemos como utilizar esse estado para poder manifestar algo que nós precisamos para poder alcançar o nosso propósito. Visualizamos claramente aquilo que nós precisamos, aprendemos a fazer uma visualização que traga a sensação, a emoção de ter aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. Eu bato muito nessa tecla sobre visualizar algo que esteja de acordo com o seu propósito, porque, caso contrário, como eu falei para vocês, isso pode não ser tão benéfico. Você visualizar algo que não tem nada a ver com aquilo que você precisa para poder realizar o que você deseja no mais íntimo realizar. Mas independente de qual seja o seu propósito, a saúde é uma coisa necessária para todos nós realizarmos os nossos propósitos. Então essa visualização de cura, ela serve para isso. Mas como que ela funciona? Será que ela funciona? Será que esse bem-estar ele não é só na hora e depois não vai ter grandes repercussões sobre o funcionamento do meu corpo? Ou será que ela traz resultados que se mantêm ao longo do tempo? É isso que nós vamos aprender aqui. Como eu falei para vocês, então, na última aula, coisa que vocês já sabiam, né? Todo o universo é feito de luz, vibração e energia. Isso é algo que já está mais do que demonstrado com os estudos da física quântica. Dentro das partículas subatômicas, o que a gente percebe é um vazio muito grande, um vazio de matéria, e esse vazio de matéria, na verdade, representa uma energia. Então, essa energia é a energia que conecta tudo no universo, porque ela está presente em todo o universo. Ela é uma só. E energia é igual a informação. Então, essa energia ela se manifesta de formas diferentes, dependendo do local para onde a gente olha. Como a gente sabe que essa energia ela vibra em uma determinada frequência, em determinadas frequências. Tem frequências mais elevadas e frequências menos elevadas, mais baixas. O que isso quer dizer? Se uma frequência é alta, quer dizer que ela vibra em alta velocidade. Então, quer dizer que ela é mais sutil, menos densa. Se uma energia ela tem uma baixa frequência, quer dizer que ela vibra numa velocidade menor, quer dizer que ela é mais densa. Então, o mundo material é a forma de organização da energia mais densa que existe. A menor frequência vibratória que existe é o mundo material. E é o mundo que nós conseguimos captar com os nossos sentidos.
A nossa visão consegue captar entre o vermelho e o violeta. As ondas infravermelho nós não conseguimos captar. E as ondas ultravioleta também não. Então, é um espectro da nossa visão que nós somos capazes de visualizar. É possível visualizar outras frequências que estejam fora desta faixa limitada entre o vermelho e o violeta? Sim. Como? Com muito treino, adquirindo uma habilidade, ou com um talento natural que a pessoa já nasce com ele. A pessoa consegue ver. Me dá um exemplo de uma onda que esteja em outra frequência. Ondas Wi-Fi, ondas de rádio, ondas de celular e também energias que circulam ao nosso redor o tempo todo, que podem nos influenciar ou não. Mas essas frequências estão ao nosso redor o tempo todo. Então é possível sim ver, que é o que as pessoas chamam de clarividência. Elas têm um espectro da visão um pouco mais aguçado. E o ouvido, que capta entre 20 e 20 mil Hz. É possível ouvir alguma outra frequência? Sim, é possível. Ela vem através de sussurros, de vozes. Tem muitas pessoas que sabem como. Na verdade, todos nós temos a capacidade de desenvolver essas habilidades. Não é algo exclusivo de uma pessoa especial que nasceu com um dom. Todos nós somos capazes de desenvolver essas habilidades. Então, tem aquelas pessoas que conversam com as montanhas, que conversam com o vento, que conseguem sintonizar a sua frequência para entrar em ressonância com frequências muito elevadas que instruam ela e que guiem ela no caminho da vida, porque elas são detentoras de uma sabedoria ancestral que elas mesmas não têm, que dentro do período de vida delas, de 30, 40, 50, 60 anos, ela não jamais teria conseguido uma sabedoria tão profunda quanto aquela que elas de fato têm. Como é que elas conseguiram isso? Sintonizando o seu padrão vibratório para entrar em ressonância com essas frequências e ouvindo o que elas têm a dizer. Então, o nosso corpo, assim como o universo, ele também possui camadas mais sutis do que o físico. O corpo físico é o último grau de manifestação. Os outros são chamados corpos sutis, que são corpos que vibram numa frequência mais elevada do que o corpo físico. Em cada tradição você vai achar nomes diferentes. Tem uns que falam que é o corpo físico, corpo etérico, corpo mental, corpo emocional. Aí o corpo emocional, em algumas tradições, é chamado de corpo astral. Aí o corpo mental pode ser o mental inferior, o mental superior, ou o mental concreto, o mental abstrato. Aí depois tem o corpo causal, átmico, búdico, e assim vai. Até que você chega num corpo que não é seu. O seu corpo mais sutil de todos, ele não pertence só a você, ele está conectado a todo o universo. O meu corpo mais sutil de todos é o mesmo corpo mais sutil do Lúcio, da Carol, da formiga, da melancia, da abóbora, da batata, do celular, de tudo. Chega num ponto em que ocorre essa indiferenciação, em que nós nos dissolvemos no todo. Esse é o corpo mais sutil de todos. Qual que é a frequência desse corpo? Infinita. O que significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todos os lugares e em todos os tempos. E ele está, inclusive, além do tempo, porque ele já existia antes do tempo começar a existir e vai continuar existindo depois que o tempo se acabar. Esse é o corpo mais sutil de todos. Dei o nome que vocês quiserem para ele. Eu sei o que vocês estão pensando que é, né? Cada um dá um nome. Então, esses corpos sutis, o que acontece? Eles são como se fossem um molde energético. Lembra que eu falei que energia é informação? Então, energia é informação. Os nossos corpos sutis contêm informação. De onde vem essa informação? Ele vem das nossas experiências de vida. Tudo aquilo que nós experienciamos ao longo de toda a nossa vida, e se você acredita em vidas passadas e vidas futuras, todas as suas vidas, está registrado em forma de informação nesse campo de energia luminoso que todas as culturas, todas as tradições espirituais dão esse formato, que é um formato oval ao redor do seu corpo. Ele tem mais ou menos
a largura dos seus braços estendidos, e ele faz aquele movimento que nós fizemos durante a aula, assim. Esse é o movimento. É o mesmo movimento, é o mesmo padrão que você observa no ímã. Quando você aproxima ele de uma limalha de ferro, elas se organizam dessa forma ao redor dele. Você coloca uma mesa, imagina uma mesa, aí tem umas limalhas de ferro em cima, e embaixo você vem com o ímã. Eles se organizam dessa forma. Que é o mesmo campo eletromagnético da Terra. Se você pegar uma maçã, ela tem esse formato. Todas as frutas se desenvolvem desse jeito, não sei se vocês já perceberam. Tem as sementes aqui no meio, e elas vão fazendo assim, ó. Ela vai se formando dessa forma. A fotografia Kirlian é uma fotografia desenvolvida na Rússia que consegue captar, consegue visualizar uma parte desse espectro de vibração que nós chamamos de corpo sutil. As mãos, as pontas dos dedos estão extremamente carregadas. A energia aqui circula muito forte. As nossas mãos estão conectadas ao nosso coração. O chakra cardíaco, ele tem uma continuação que vai terminar na palma da mão. Por isso que se diz, né, tudo que você faz com o coração dá certo. Quando você coloca suas mãos com uma intenção positiva, vai dar certo. Enfim, isso é um paralelo, um parêntese. O fato é que essas tradições aprenderam que existe informação guardada, registrada em nosso campo de energia sutil. E essas informações, elas vêm, então, de onde? Da nossa vida e ou das nossas vidas. Ela vem também de todas as experiências acumuladas de todos os nossos antepassados. O que eu quero dizer com experiência? Tudo aquilo que você fez, viu, ouviu, sentiu, disse, agiu, todas as suas ações, todas as suas palavras, todas as suas emoções, tudo isso vai formando esse padrão. Porque tudo isso, as suas palavras, as suas ações, os seus sentimentos são vibrações. Então, elas influenciam esse campo de energia sutil e fazem com que ele se modifique. Vou continuar, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas acho que acho que vocês estão conseguindo entender. Então, esse campo de energia sutil, ele é um campo de informação. Essas informações vêm das nossas vidas, da nossa vida, vêm dos nossos antepassados, o que significa que todas as experiências dos nossos antepassados estão registradas ali. Isso explica por que muitas pessoas repetem padrões emocionais, de comportamento, e até mesmo algumas doenças se repetem e são passadas de geração para geração. Não é só uma questão genética. Um cientista chamado Rupert Sheldrake, ele tem uma teoria chamada teoria dos campos mórficos, onde ele mostra com muita clareza que os genes, o nosso DNA, é só uma antena que capta as informações desse campo de energia sutil e o nosso corpo manifesta elas. Então, esse campo de energia sutil, ele molda o funcionamento do nosso corpo. O corpo não é o último grau de manifestação, o mais denso de todos. Então, ele é moldado, influenciado por esse campo de energia sutil. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que fizeram um tratamento para poder se recuperar de uma doença grave. E aí o tratamento foi bem sucedido. E logo depois a doença voltou. Já ouviram falar disso? De alguma história assim? Alguém já ouviu falar? Não? Nunca ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Jéssica já? Marcelo já? Natália? Já ouviu falar também, Natália? A Eliane também? Também. É muito comum. É muito comum isso acontecer. Por que isso acontece? Porque o padrão energético não foi alterado. O molde do corpo sutil ainda estava impregnado com uma informação que dizia doença. Então a pessoa se tratou no plano físico, mas no plano sutil ela não foi tratada. Isso é o que a gente chama de tratamento. Os xamãs fazem uma distinção entre o que é tratamento e o que é cura. Tratamento é quando você resolve um problema. Por exemplo,
Meu pneu está furado, vou trocar o pneu. Pronto. Ou tem alguma coisa que está quebrada, vou consertar. Beleza. Mesma coisa no corpo. Ah, estou com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Pronto. Estou com um certo problema aqui que eu não estou conseguindo parar de comer, vou fazer uma cirurgia de redução de estômago. Aí reduz, pronto. Isso é um tratamento. Isso funciona. E a medicina ocidental, moderna, ela se especializou nisso. Ela se especializou em intervenções medicamentosas e intervenções cirúrgicas. Não é? Isso não é o forte da medicina ocidental, moderna? Medicação e cirurgia. Ou seja, intervenções no plano físico. Que funcionam. Se você tiver com o braço quebrado, você não vai no xamã. Você não vai num curandeiro. Você não vai numa pessoa para te aplicar um passe. Você quer que resolva aquele problema. Você vai procurar um cirurgião. Você vai procurar uma pessoa que resolva o problema. O que o curandeiro, o que a benzedora, a benzedeira, o que uma pessoa que trabalha energeticamente vai fazer? Ela vai te mostrar por que você quebrou o braço. Para que isso não aconteça de novo. É uma visão de que isso não aconteceu por acaso, não aconteceu à toa. Tem um ensinamento, uma lição por trás disso, vamos procurar ver por quê. Então, isso é um tratamento. Um tratamento é quando você resolve o problema no nível físico, você conserta a peça. E o que é uma cura? A cura é quando você muda a sua forma de se relacionar com a vida. Essa cura pode resolver o seu problema de saúde, por exemplo. Problema de saúde que eu estou falando porque nós estamos no modo de visualização de cura, mas qualquer coisa, por exemplo, nossa, meu relacionamento não dá certo, eu não consigo ter prosperidade, não consigo qualquer coisa nesse sentido assim. As coisas estão dando errado na minha vida. Existe uma influência do seu campo energético, com certeza. Isso é o que as tradições espirituais vão dizer. Esse campo de energia luminosa faz com que você, na escolha de um parceiro ou de uma parceira, por exemplo, você sempre escolha de acordo com o que o padrão dita, o seu padrão de vibração. Então, essa escolha, ela sempre vai ser uma escolha que vai trazer sofrimento até o dia que você compreenda algo que faça com que esse padrão energético mude. Aí você não vai mais escolher esse tipo de pessoa ou a sua relação vai se transformar. Faz sentido isso? Ou é muito... Por exemplo, assim, minha bisavó tinha um padrão de relação com meu bisavô, meu avô e minha avó, né, meu avô sempre fazia a mesma coisa com a minha avó, meu pai sempre fazia a mesma coisa com a minha mãe, e quando eu vejo, eu estou fazendo a mesma coisa com a minha companheira. Por quê? Porque essa memória estava registrada no meu campo de energia. Então, se eu for num terapeuta para me ajudar, vai me ajudar? Até um certo ponto vai. Porque através de uma terapia eu consigo ressignificar algo dentro de mim que muda a vibração do meu campo de energia. Mas certas questões muito profundas, que estão muito enraizadas, em camadas muito sutis do nosso campo energético, uma terapia não vai ajudar. Uma psicologia, por exemplo, não vai ajudar. Eu, como psicólogo, falando isso, né? Mas não vai ajudar mesmo. Então, se eu for numa pessoa... tem coisas que você precisa ir numa pessoa que é, por exemplo, assim, uma pessoa muito experiente para poder realizar uma mudança nesse campo energético, por exemplo, um xamã ou um curandeiro, uma pessoa muito... Só que essa pessoa, ela tem essa habilidade e ela não faz isso por conta própria. Porque ninguém tem a chave do seu mundo interior. Ninguém consegue entrar lá no seu íntimo e fazer você mudar de ideia. Ele consegue te ajudar. Ele te leva até a porta, mas quem vai abrir é você. Isso acontece com qualquer terapia. Qualquer terapeuta, nenhum terapeuta tem a chave do mundo interior de uma pessoa. Nenhum terapeuta consegue entrar lá e mudar o que precisa ser mudado. Ele consegue, no máximo, quando muito, se ele for muito bom, leva a pessoa até a porta do problema. E aí, a partir dali, ela vai ter que resolver. Então, dito isso,
Esse campo de energia, então, ele influencia a gente bastante. Ele está conectado às nossas ações passadas, está conectado às ações dos nossos ancestrais, e está conectado ao campo de energia humano. A espécie humana tem um campo de energia, por muitos chamado de inconsciente coletivo. Quando você sonha e recebe uma mensagem, um sonho muito vívido, que você fala, nossa, você entra em contato com um arquétipo que está guardado na memória da humanidade há milênios, milhares de anos, milhões de anos. Esse arquétipo estava lá guardado. O que é um arquétipo? É uma experiência que foi muitas vezes repetida. O arquétipo da mãe, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do rei, o arquétipo do palhaço, entendeu? São vários, são personagens que se repetem na história da humanidade, todas as tradições têm. O arquétipo do curandeiro, todas as tradições têm. Então, quando você sonha, quando você tem uma experiência que entra em contato com esse arquétipo, você está acessando o campo mórfico ou o campo vibracional da espécie humana, a memória coletiva da humanidade. E o planeta Terra também tem a sua própria memória. E nós também estamos conectados à memória do planeta. A esse campo de memória, campo de energia do planeta. E nós também influenciamos ele e ele também nos influencia. O que nós acabamos de fazer foi inserir uma vibração de luz, de paz, de harmonia no campo vibratório do planeta. Entende? Ao longo de milhares de anos, nós fomos colocando que tipo de vibração, através de atos, pensamentos, ações e emoções, no campo energético do nosso planeta. Que tipo? Violência, ódio, segregação, né? Tudo isso. Muito pesado. A história da humanidade, tem gente que fala que a humanidade está decaindo, andando para trás. Eu penso assim, essa pessoa não deve ter estudado muita história, porque se for ver como é que a gente era 200, 300, 400, 500 anos, 100 anos atrás, 1000 anos, meu Deus, nós estamos evoluindo muito. Nós evoluímos demais como humanidade. Até pouco tempo atrás, a gente estava sentado no Coliseu, vendo as pessoas se degladiarem com leões e morrendo lá, e espada, e sangue, e bebendo, e comendo, e uma festa. Entendeu? Até pouquíssimo tempo a gente estava assim. Então, essas memórias, elas não são mudadas da noite para o dia, mas a gente não vai precisar também ficar milhões de anos esperando essa vibração mudar. Porque se a gente pode inserir essa informação de forma consciente, isso é muito poderoso e tem um efeito. Bom, o campo energético da Terra está conectado também ao campo vibratório do sistema solar, que está conectado ao campo vibratório da galáxia, que está conectado ao campo vibratório de todo o universo. Então, nós estamos, sim, conectados ao universo inteiro, né? Através desse aspecto mais sutil. E o mais sutil de todos é aquele que tem a vibração infinita, que, portanto, ele tem uma velocidade infinita, que, portanto, está em todos os locais ao mesmo tempo. Essa é a vibração mais alta que pode haver. Deixa eu só ver o que mais. Tem mais algumas coisinhas para falar. Antes de algumas pessoas entrarem, eu havia comentado que existe um processo que é psico-neuro-endócrino, metabólico e imunológico. É o processo que faz com que a nossa resposta às doenças altere, a nossa imunidade altere. Psico, começa no psíquico. Começa na forma como você lida com suas emoções e com a sua mente. Por isso a meditação é tão importante. Depois do psico passa para o neurológico, que é a forma como as suas conexões neurais se dão. Depois passa para o endócrino, que é a forma como os seus hormônios se equilibram. Depois passa para o metabólico, que é a forma como as suas células trabalham. Por último, passando para a questão da imunidade. Então, a imunidade é a ponta final do processo. Então, a gente tem toda uma cadeia que precisa ser melhorada e trabalhada e corrigida e novas informações serem inseridas até chegar uma boa imunidade, que é um corolário de uma saúde em bom estado, em bom funcionamento.
Então, lembrem disso, começa lá. É claro que isso não substitui você fazer atividade física, você ter uma boa alimentação, você ter uma boa noite de sono, você sorrir, dar gargalhada. Tudo isso são coisas que fazem com que a sua química corporal mude. São coisas que acontecem de baixo para cima, do físico para o mais sutil. E o processo inverso, do sutil para o físico? Visualização, afirmação, meditação, oração, conexão, práticas mente-corpo, como yoga, como qigong, como relaxamento profundo. Música, a vibração da música faz com que a gente consiga alterar a nossa vibração interna e, com isso, influenciar o nosso campo de energia. Músicas harmoniosas, tudo isso interfere. Palavras, pronunciar palavras harmoniosas. Pensamentos, emoções, buscar dentro de si uma emoção que te traga uma vibração diferente daquela que o seu campo energético está acostumado. No começo isso é um pouco meio forçado, mas é forçado mesmo, é nadar contra a correnteza. Porque o campo energético do local onde nós estamos inseridos, quem vive em cidades, sabe como é que está. A gente sabe como é que está, qual é o nível de informação vibratória que está sendo criado, esse campo chamado cidade grande, ele está criando um campo energético vibratório que, se você está inserido dentro dele, haja firmeza no pensamento, haja amor no coração, para poder não ser influenciado, haja amor no coração, haja cristais em casa, haja reza, haja água pura. Falando nisso, vocês estão com um copo d'água aí? Esse copo d'água, no final da aula, vocês bebam, porque ele está impregnado de tudo aquilo que vocês vibraram e emitiram durante a prática. As moléculas da água, elas são mestras em se moldarem com uma vibração. E o nosso corpo é 70% de água, então nós precisamos dar valor a essas práticas que parecem bobas, porque é tão sutil, né? O que é que vai mudar na minha saúde eu pensar que eu estou saudável? Eu pensar que eu sou feliz? O que é que isso vai mudar no meu campo, no meu corpo físico? Então, o nosso corpo físico responde ao campo eletromagnético. O campo eletromagnético não, perdão. O campo vibratório. Esse campo vibratório é o molde através do qual o nosso corpo responde. Esse cientista que eu falei para vocês, Rupert Sheldrake, essa teoria dos campos mórficos, ele fala o seguinte: não existe no DNA a informação de quando que uma célula de um feto precisa parar de crescer quando já chegou no tamanho adequado. Entende? Por exemplo, as células da orelha, os tecidos da orelha começam a crescer em uma determinada direção. Quando é que elas sabem a hora de parar de crescer? Essa informação não está contida no DNA, ela está contida no campo mórfico da humanidade, que tem uma média de tamanho da orelha. Então, o DNA, como uma antena, capta essa informação e informa as células a hora de parar de crescer. Existe um caso de pessoas que recebem órgãos transplantados com câncer. Por exemplo, todo órgão ele precisa passar por uma vistoria antes de ser transplantado para ver se existem células cancerígenas. E existe história de pessoas que receberam órgãos que tinham células de câncer que não foram identificadas na hora dessa vistoria. E aí eles receberam esse órgão com câncer, de uma outra pessoa que estava para desenvolver um câncer. Receberam esse órgão e tiveram que ter um período de adaptação para o corpo delas se adaptar ao novo órgão. Depois que passou por esse período de adaptação, o câncer sumiu. Por quê? Por que ele sumiu? Porque aquela pessoa que recebeu o órgão não tinha em seu campo vibratório a informação que informava o corpo dela de que aquele momento era o momento de desenvolver um câncer. Aí você vai falar, mas a alimentação não influencia, né? As minhas práticas, as minhas rotinas diárias, os meus hábitos não influenciam tudo isso? Influenciam. Tudo isso são informações que você está levando para o seu campo energético.
Tudo que você faz, na hora que você acorda, até a hora que você dorme, e até na hora que você dorme, está enviando, está formando o seu corpo de luz. As práticas integrativas, as práticas, a medicina holística, a medicina sistêmica, ela trabalha atuando nesse campo. Ela bebe das fontes, das tradições espirituais de todo o planeta. Quando você vê um povo indígena batendo o pé no chão e tocando maracá e cantando, o que eles estão fazendo? Eles estão influenciando e muito positivamente o campo vibracional deles mesmos, da aldeia e do planeta. Quando você vê as pessoas envolvidas num canto, rezando o nome de Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão influenciando no campo de energia deles mesmos, da comunidade e do planeta. Quando você vê uma pessoa, um yogi, fazendo exercício de respiração, o que ela está fazendo? Ela está se nutrindo, absorvendo a energia vital onde ela está mergulhada. Como nós estamos mergulhados no oceano de energia vital, como é que pode um peixe morrer de sede dentro do oceano? Entende? Então, existe essa diferença entre o processo de tratamento e o processo de cura. O tratamento é quando você fixa, né, resolve, conserta um problema. A cura é quando você altera a sua relação com a vida. E ao alterar a sua relação com a vida, pode ser que você se trate, pode ser que a sua doença desapareça. Mas existem casos de pessoas que estavam com doenças graves e que se curaram e depois morreram. Entende? Dá para entender isso? Através do processo de doença, elas transformaram a sua relação com a vida e depois morreram por conta daquela doença. Da mesma forma, existem pessoas que se trataram, a doença desapareceu, mas não se curaram. Continuaram com a mesma relação com a vida. Logo depois, a mesma doença ou alguma outra vai aparecer no local. E o nosso modelo de medicina não reconhece, não aceita esse tipo de visão. Por quê? Porque não pode ser mensurado, quantificado, testado em laboratório, medido. Não pode ser. Não existe nada objetivo que se possa fazer para que se enquadre dentro do modelo de ciência que foi criado há 300 anos, né, por Descartes. Tem pouquíssimo tempo que a gente tem esse modelo de ciência que tudo precisa ser testado. Antes disso, nada precisava ser testado. Esse modelo de ciência trouxe grandes avanços para a nossa sociedade, para a nossa civilização. Grandes, enormes. Nós estamos pagando um preço muito caro, porque ele excluiu tudo aquilo que diz respeito à qualidade, ao sentimento, à emoção, à vibração. Tudo aquilo que diz respeito a isso ficou sendo taxado de misticismo, bobeira, besteira, coisa que não tem valor nenhum. É a medicina alternativa, complementar. Ah, você está com dor, você vai no médico, aí você complementa com a acupuntura. Você complementa com a prática de yoga. O yoga em si não vai resolver, você tem que ir no médico. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas essas práticas de todas as tradições espirituais do planeta, elas todas reestruturam, reorganizam e harmonizam o nosso campo de energia. E isso é o mesmo que dizer que elas refazem a nossa relação com a vida. A ayahuasca faz isso. Com certeza faz isso. Mas volto a dizer, ela só vai até um certo ponto, porque nem ela tem a chave do seu mundo interno. Chega num ponto que a partir daqui ela te coloca lá na porta e a partir dali quem entra é você. Bom, a gente vai abrir agora para perguntas e comentários e tudo aquilo que vocês quiserem falar. Teria mais muita coisa para falar a respeito disso.
Eu queria só citar mais um exemplo, que é o da constelação familiar, que é uma prática. Alguém aqui já fez uma constelação familiar? A Jéssica já fez, a Eliane já fez também. Então, a constelação familiar é um processo que você cria um campo onde você vai trabalhar uma determinada história que você precisa resolver. Vamos supor, eu não consigo, sei lá, estou com um problema de saúde, não sei o que, sei lá das contas, algum problema. E aí você vai lá e aí começa a perceber que aquilo está relacionado com a sua relação com os seus pais. E aí na constelação você vai trabalhar a sua relação com os seus pais, dentro de um campo. Você não vai chegar para os seus pais e falar alguma coisa. Você trabalha tudo isso internamente. E é muito interessante porque, através da constelação, através daquele ato, como se fosse uma encenação, cria-se um campo que representa simbolicamente e energeticamente a sua família, o seu núcleo familiar. A partir do momento que você insere uma nova informação dentro daquele campo, algo muda dentro de você e a sua relação com aquelas pessoas também muda. E até o próprio campo dos seus pais muda quando você faz isso. Se eles estiverem abertos para poder resolver isso. Por isso que se diz que quando a gente cura toda a nossa linhagem, todos os nossos ancestrais. É verdade até certo ponto. Porque só se cura quem estiver aberto para poder receber aquela mudança que essa nova informação vai trazer. Mas uma vez alterando o campo de vibração, o campo de energia, é uma questão de tempo até que a realidade se adeque àquele novo padrão vibratório. Às vezes nós estamos passando um momento de vida que contém uma série de atitudes e uma série de pensamentos repetitivos e uma série de emoções que nós experienciamos diariamente e todo um conjunto, uma constelação de coisas que acontecem conosco, de experiências que compõem uma faixa vibratória. Nós estamos dentro desta faixa vibratória. Nós vibramos dentro disso aqui. A gente não vai nem mais para cima, nem mais para baixo. A gente não passa pelos perrengues da parte baixa e nem consegue o contentamento e a satisfação da frequência mais alta. A gente está dentro daquela faixa vibratória. Aí você pensa, eu quero mudar, mas está muito difícil, eu não consigo mudar. Por que está difícil de mudar? Porque o seu campo vibratório ainda é aquele. Se você quiser aumentar esse campo vibratório, levar ele a um outro patamar, você precisa ir inserindo novas informações no campo para que a frequência vá aumentando até que você se veja num novo patamar vibratório. E isso é nadar contra a correnteza. Nadar contra a correnteza. Em determinados pontos, para fazer isso, você precisa deixar o rio correr. E ir no mesmo sentido da correnteza. Não ligar para algumas coisas, deixar passar, deixar fluir. E outras coisas você não pode deixar passar. Você não pode deixar fluir. Você tem que nadar no sentido contrário. Quando você coloca energia o suficiente, acontece um salto. E quando você vê, você está acordando cedo, meditando, fazendo atividade física, trabalhando, tendo uma relação boa com todo mundo, e se sentindo bem, se sentindo em paz, cumprindo o seu papel no mundo e olhando para o céu e agradecendo, falando, nossa, como a vida é boa, e sem fazer grandes esforços. Por que isso aconteceu? Porque agora você está numa nova faixa vibratória. Passou para outra faixa. Se você passa para essa outra faixa e começa a colocar a mesma informação que você estava enviando aqui na faixa anterior, você volta de novo. Quanto mais elevada a frequência, maior a velocidade, o que significa que é mais fácil realizar mudanças se a sua frequência for alta. Quanto mais baixa for a sua frequência, mais difícil é inserir um novo hábito, uma nova atitude, um novo pensamento, uma nova emoção. Porque a velocidade está baixa. Então é difícil de mudar. Quando a velocidade está alta, você muda
assim, uma crença que eu tive minha vida inteira, e agora eu preciso abandonar essa crença. Você, tá bom, vou abandonar, acabou. É fácil de deixar ir e de deixar vir quando a gente está nesse padrão mais elevado. Pronto, agora acabou. Agora eu vou abrir aqui. Vou abrir para todos. Tá todo mundo se vendo aí na nossa constelação? Oi, Laura, você chegou? Oi. Nem tinha te visto. Chegou faz tempo? Ah, tá. Que bom. Cheguei atrasada, mas tem tempo. Peguei tudo. Ah, que bom. Feliz. Então a palavra está abertíssima. Se vocês não falar, eu vou continuar falando. Então aproveita. Eu vou falar, mas eu fico até sem graça, porque eu sou muito faladora. Eu falo. Professora, né? Você não dá conta de parar de falar. Mas esse curso, assim, para mim foi assim, uma sincronicidade, assim, incrível, porque cada aula parece que era resposta ao que eu estava buscando. E eu, depois que a Clarice está com 4 anos, e depois que a Clarice nasceu, eu comecei outra graduação, e aí foi um turbilhão, assim, de trabalho, estudo, e muito esforço físico até a exaustão, literalmente, era até a exaustão que eu ia, assim, tipo, ela pequenininha, ela nasceu dia 13 de março, eu fiz a matrícula na Letras dia 30 de março. E eu ia dormir 1h da manhã fazendo atividade, ela acordava 4h30 da manhã, eu amamentava e cuidava dela. Quando ela dormia, já era hora de eu levantar para ir lá para o campus. Eu moro em Aparecida aqui, então, tipo, eu atravessava o universo. Muita coisa. Então, assim, eu cheguei num estado de exaustão física que não tinha mais condição. Quando começou essa pandemia, eu acho que, assim, eu não tinha mais... Eu tinha uma gota. Aí começou a pandemia, eu me nutri dessa gota para reerguer meu corpo físico mesmo. Então, desde o início da pandemia, estou nesse processo de me reerguer fisicamente, junto psicológico, né? Aquela coisa, né? E aí, agora, com o mestrado, aí que aprofundou tudo mais, porque eu acho que a minha capacidade de concentração, de me sentar e concentrar e decidir, agora eu vou trabalhar tantas horas e vou fazer, então estava por um fio. Aí, agora, de agosto para cá, eu comecei, assim, atrás de várias terapias, porque eu estava, assim, passando por processo de ficar prostrado 1 semana na cama, assim. Um diagnóstico não tão preciso, assim, de fibromialgia, e aí eu ficava, assim, prostrada, e, assim, vários problemas que eu consigo identificar, mas aí o que você falou agora, né, dessa faixa vibratória, tipo, eu quero mudar os padrões, eu quero, mas não consigo, só que, assim, esse não consigo, foi gradativo, assim, né, fui inserindo uma prática, inserindo outra prática, que eu acho que foi o que me levou a chegar até esse curso, porque foi assim... eu cheguei num ponto de exaustão emocional que aí eu procurei um plantão psicológico Saudavelmente, da UFG. Foi um desastre, assim, ó, esse plantão psicológico. Foi um desastre. A psicóloga agiu como um coach e ela, tipo, assim, ela falou coisas que são certas, mas que simplificadas ao extremo se tornam uma violência. Ah, você tem que mudar o seu padrão mental e não sei o que, você faz isso porque você está preocupado com o que os outros pensam sobre você. Só que eu estava relatando para ela um processo de exaustão
que eu estou no processo agora que eu não consigo interagir muito com as pessoas, não quero, não consigo, passo até mal de pensar em interagir com a pessoa, de ver uma pessoa. E aí, com o desastre que foi esse plantão psicológico, eu percebi que se eu não tratasse essa questão da minha exaustão física mesmo, que foi se aprofundando, e aí junto com a exaustão física, emocional, mental, psicológica, né, eu não ia conseguir. Que não adiantava eu ter acesso a... Porque o meu plano no início do ano era psicoterapia, né? Começar esse ano psicoterapia e já começou com a pandemia. Aí eu cheguei à conclusão que não adiantaria se eu não resolvesse essa questão dessa exaustão física primeiro. Aí foi assim, foi em sequência, eu vi a sua aula, não foi em sequência, acho que foi bem antes, o plantão psicológico, mas parece que a minha reação mental é que na sequência eu vi aquelas aulas suas sobre o protocolo SER. Foi uma resposta, assim, ó, a questão do estresse, tudo, o questionário que você falou. Parece que todo as aulas do protocolo C, você estava me respondendo, assim, questões muito fundamentais. Aí eu passei por várias terapias, fiz acupuntura, fiz shiatsu, que o shiatsu para mim foi assim, eu estava claudicante, assim, tentando, e o shiatsu foi o impulso maior desse processo, assim, para eu sair de uma zona, assim, de sensações. Aí, comecei a fazer um treinamento funcional, que é um negócio pesado para o corpo, que eu estava precisando de algo, assim, que desse que forçasse muito, até você colocou lá no grupo as sugestões, né, falando de um exercício desafiador para o corpo, e isso foi também fundamental. E aí começou esse curso aqui de meditação, e cada aula parece que era uma resposta a todo esse processo, e assim, e coisas que eu estava estudando aleatoriamente, porque mesmo esse processo tudo, eu estava estudando essas questões mais holísticas mesmo, e bom, é isso, senão eu vou continuar falando muito mais, mas é isso, assim, essa sincronicidade, essas respostas, que cada aula foi uma resposta, e eu estava muito ansiosa pela aula, por essa prática de hoje, eu estava esperando, assim, e eu apaguei. Depois eu vou ver a aula de novo. Muito grato, Natália, pelo seu relato, pelo seu depoimento. Eu fico muito feliz, muito agradecido em ouvir suas palavras. E posso dormir em paz agora. Mas olha só, isso que a Natália falou, gente, é uma coisa que é comum a gente ouvir. Então, a gente estuda essa questão da vibração, como é que a vibração interfere no nosso corpo físico, e tem uma tendência de algumas pessoas de acharem assim, então se eu estou passando por isso, é porque existe algo na minha mente que eu preciso mudar. Né? Não dá essa impressão? Então é só mudar meu padrão, né? É só eu falar que eu consigo, que eu vou conseguir. Foi o que a psicóloga falou para mim, que eu fiquei assim, possuída. Eu respeito muito, eu gosto muito do trabalho de um coach que fala para a pessoa ter força de vontade, mas entendam, isso não é só uma questão de força de vontade. Porque lembre, não é só nadar contra a correnteza. Tem coisa que você precisa deixar a correnteza fluir para acontecer. Agora, qual parte que eu preciso nadar contra a correnteza, fazer um grande esforço, ter força de vontade, falar, não, eu consigo, e qual parte que eu falo, não, isso aqui tá fora das minhas capacidades no momento, eu vou deixar fluir, vou deixar passar, vou observar, vou aprender com isso, vou deixar fluir. Aí a gente precisa de muita sabedoria para poder ter essa distinção, para saber o que a gente precisa deixar fluir e o que a gente precisa nadar no sentido oposto. Então, nem essa fala de que você só precisa querer, entende? Não funciona, não é assim. Eu vi uma crítica muito pesada àquele documentário Heal, não sei se vocês assistiram. Tem o Deepak Chopra. Heal, H-E-A-L. Heal, cura.
É um Eu comecei documentário a muito ver bom, qual fala é, né? bastante sobre, tem no Netflix, fala bastante sobre esse processo de cura através da conexão mente-corpo, como é que nossas emoções influenciam na nossa cura, e aí mostra várias pessoas que tinham problemas graves de saúde que se curaram através de visualizações. Um cara que estava de cadeira de rodas, com a coluna toda arrebentada, ficou visualizando a coluna dele se regenerando, e aí um dia ele conseguiu voltar a andar, um dia que ele conseguiu visualizar bem, assim, gerar um sentimento de que ele estava curado. Todas essas coisas, elas existem, elas acontecem mesmo, mas o documentário passa uma mensagem de que se você está assim, é porque você não fez a sua, é culpa sua. Se você está assim, é porque você, a sua vibração está baixa, é você que tem que fazer. E não é bem assim. Tem coisa que conscientemente você não consegue mudar. Você pode se esforçar a vida toda, que elas estão entranhadas, enraizadas no nosso corpo energético. Você precisa de ajuda para poder tirar essas coisas. Existem várias práticas, várias coisas que são a mão na roda, mas determinadas experiências, elas precisam de uma pessoa para poder te auxiliar a ressignificar aquela história, né? Tomar algumas mudanças de atitude que podem te levar no caminho de uma recuperação. Por exemplo, um sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma coisa que é muito difícil lidar com ele. Porque a culpa, ela é diferente do medo. O medo é uma emoção natural, é uma emoção instintiva, é um instinto de proteção que todos os outros animais têm. Entende? Todos os outros animais sentem medo. A raiva, todos os outros animais sentem raiva. Agora, a culpa, não. Nenhum animal sente culpa, só o ser humano. Porque é algo introjetado dentro do nosso modo de ver a vida. Isso é errado, eu fiz mal, eu fui uma pessoa ruim, eu não deveria ter feito isso. Isso é algo que nenhum outro animal tem. E esse sentimento de culpa, então, ele é muito perigoso. Muito perigoso. Então, eu dou essa aula assim, bem, com muita tranquilidade, porque eu já tive experiência em primeira mão suficiente para poder perceber. Experiência em primeira mão e os estudos que eu venho fazendo é o suficiente para perceber que realmente o nosso campo vibratório ele é um reservatório de experiências que influencia a nossa vida e tudo na nossa vida, tudo. Mas nem por isso eu vou dizer para vocês, olha, né, tenham força de vontade, não vou fazer o papel de um coach, porque não é bem assim. A gente está nessa situação, lembre-se, o nosso campo de energia está conectado à história da humanidade. Existe toda uma história, todo um arcabouço de experiências que foram repetidas, que faz com que a gente esteja numa situação X ou Y, repetindo experiências da história da humanidade, da história dos nossos ancestrais e da história do planeta. Então, é claro que para mudar isso é uma mudança que sempre se dá. Algumas delas você pode fazer individualmente, outras delas através da ajuda de uma pessoa qualificada para fazê-lo, outras delas através de grupos, um grupo. Quando um grupo de pessoas se reúne com determinada intenção, como por exemplo numa constelação familiar ou numa cerimônia de cura, isso tem um poder mais elevado, porque aquilo cria um campo que é maior do que o seu campo individual. Quando várias pessoas no planeta se reúnem para fazer uma celebração, como por exemplo agora dia 21 de dezembro vai ter o solstício de inverno. Várias pessoas de várias culturas celebram esse momento. Solstício de verão aqui no hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério norte. De qualquer forma, é um momento de passagem, um momento de transição da Terra. Então, várias culturas, várias pessoas se reúnem em rituais, em celebrações, com música, com dança, com festividades, com cerimônias, com orações, com preces. Tudo isso
forma um campo próprio, entende? Que muitas vezes pode ser chamado de egrégora. A egrégora nada mais é do que um campo grande de pessoas realizando algo com a mesma intenção. Como o nosso grupo de meditação, o nosso curso de meditação. Quando você vai se sentar para poder... Por isso que eu falei para vocês, aproveitem durante o curso para poder estabelecer esse hábito, que é mais fácil quando nós estamos em grupo. Por quê? Porque você sabe que tem mais 10 pessoas fazendo a mesma coisa. Então, isso facilita o processo. De qualquer forma, o curso vai acabar, mas existem pessoas acordando para fazer meditação no mundo inteiro. Você pode se conectar a essa malha. Quando você vai fazer uma ação benéfica, quando você vai fazer algo que que muda esse campo vibratório, você está inserido, você não está sozinho fazendo aquilo. Nós temos essa impressão. A gente está inserido dentro de um campo maior de pessoas que também fazem isso. E a gente pode se nutrir desse campo para que a gente consiga alterar a nossa frequência. Alguém mais quer dizer? Fiquem à vontade. Dizer, comentar, compartilhar, perguntar. Ninguém? Gente, olha só, as apostilas estão sendo reescritas. A quarta e a quinta eu estou reescrevendo elas, porque eu tive contato com alguns ensinamentos nas últimas semanas que fizeram com que eu precisasse atualizar, né, de acordo com esses novos ensinamentos. Então, eu estou atualizando, estou fazendo isso e vou enviar para vocês em breve. Tá bom? A respeito da avaliação, que é o relato de experiência, vocês podem escrever, não existe um limite mínimo nem máximo de páginas, nem de palavras. Vocês podem escrever um relato da forma como vocês quiserem, contando como é que foi o curso. E até o dia 22, terça-feira que vem. E aí, no dia 22, na terça-feira, eu vou, às 6 horas da tarde, encerro o período para poder enviar. E aí eu vou enviar os certificados para todas as pessoas que enviaram o relato. Certificados para vocês. E é bem provável que até lá as apostilas já estejam escritas. Um último detalhe. Essa prática de visualização de cura e a prática de propósito, afirmação e visualização são práticas que funcionam se você fizer fora de um estado de presença. Elas funcionam. Você vai conseguir emitir uma onda e uma vibração que vai mexer na forma como no seu relacionamento com a vida. Mas quanto mais conectado você estiver, quanto mais você estiver praticando meditação, você percebe que essa prática é muito mais poderosa. Chegando ao ponto de existirem monges, lamas tibetanos, né, budistas e de várias outras tradições que conseguem gerar um sentimento em meditação. Por exemplo, se eu falar para vocês, fecha o olho e gera um sentimento de compaixão. É difícil, vai demorar um pouco. Concorda? Demora um pouco, demora um tempo. Até você gerar aquele sentimento de compaixão, assim, do coração se expandindo. E você falar, meu Deus, eu estou conectado a algo maior, eu gostaria de expandir esse amor, essa luz para todas as pessoas. Demora um pouco. Do estado de consciência ordinário até esse estado de consciência é preciso um tempinho. E muitas vezes nós nem conseguimos. Então, existem treinamentos que a pessoa consegue gerar esse estado. E ele é extremamente benéfico para o nosso corpo, para a nossa mente. Porque a nossa mente não reconhece a diferença entre algo que você imagina e algo que é real. No fundo, no seu inconsciente, se você começar a gargalhar agora, você vai gerar a mesma resposta fisiológica como se você estivesse muito feliz. Não que você não esteja. Mas é como se você gerasse a mesma resposta fisiológica. Existe uma prática que a gente fez num protocolo que consistia em
Cada um falava o seu próprio nome e todo mundo ria. Por exemplo, meu nome é Gustavo Silva Araújo. Começava a rir. Todo mundo ria. Aí outra pessoa falava o nome dela. Meu nome é Natália Gomes. E todo mundo ria. E a gente fez isso com todas as pessoas do protocolo. E dando muita gargalhada, rindo muito. Quando chegou no final, eu tinha alguma coisa que eu tinha que resolver que eu nem lembrava mais o que era. Eu tinha esquecido. Meu corpo, minha mente, eu tinha entrado em outro estado, assim, já estava totalmente diferente. Então, o corpo não reconhece essa diferença. Então, faz sentido você imaginar as suas células funcionando de forma harmônica. Ela responde a isso. Tem um livro chamado O Segredo Está nos Telômeros, e é uma pesquisa muito recente, é um livro que foi publicado em 2019. E ele fala de forma bem clara, todas as suas células ouvem os seus pensamentos. Elas respondem, não tem uma célula do nosso corpo que não receba uma inervação do nosso sistema nervoso. Todas as células estão inervadas, estão conectadas com o sistema nervoso. Um pensamento, uma emoção, uma palavra, algo que você vibra, uma visualização, mexe com tudo. É uma cascata de informação. Então, vale a pena. Vale a pena a gente dedicar uns minutinhos do nosso dia para poder nos organizar de dentro para fora. Fazer essa prática de meditação sentada, meditação formal, a Jéssica perguntou qual seria o mínimo, né, Jéssica, na última... Olha, eu falei que varia muito de pessoa para pessoa e varia mesmo. Por exemplo, você está em Cavalcante. Só de você sentar na cadeira e ficar olhando para a mata assim, você já entra em estado de relaxamento. Não precisa muita coisa, entendeu? Você respira aquele ar puro da mata, assim, aquele cheiro das folhas, da floresta, das chuvas, fala, nossa, pronto, acabou. Já está conectado. Né? Claro que se você sentar para meditar, nossa, e os cristais, tudo ajuda, né? O local, tudo vai fazendo com que você aprofunde. Agora, a gente que vive em cidade, é muito estímulo sensorial, é muito estímulo visual, é muito estímulo auditivo, é muita poluição em todos os níveis. É poluição sonora, é poluição atmosférica, é poluição vibratória, de pensamentos, de emoções, de palavras proferidas, de música. Tudo aquilo vai gerando um caldo que, volto a dizer para vocês, haja reza, haja vela acesa e haja defumação, haja incenso, haja reiki, haja yoga, haja tudo. Para poder não adoecer, para poder se manter são num meio como esse. Então, vale a pena. Vale a pena começar o dia se organizando de dentro para fora. Gratidão, Laura. Boa noite. Laura precisou ir. Tá certo, gente? Tudo tranquilo? Vocês já estão pingando de sono, né? Nossa senhora, esse assunto, se deixar, eu fico aqui até 11 horas da noite. Mas vou deixar vocês dormir. Nossa, fico muito agradecido, viu? Foi muito bom fazer esse curso. A maioria das pessoas são pessoas que eu conheço. Na verdade, todas as pessoas que eu conheço, pessoas com quem já passei bons momentos junto. E foi uma satisfação enorme poder compartilhar isso com vocês, né? Poder compartilhar mesmo, né? Eu aprendo muito também conforme eu vou fazendo esse exercício de tentar explicar uma visão de mundo, uma visão sobre as coisas. É um exercício que a gente aprende e cresce muito também. Então, eu agradeço vocês por essa oportunidade de aprender em grupo e de poder praticar juntos. E que esse hábito da meditação, que essas informações, que esses ensinamentos, mesmo que não sejam completamente assimilados de uma vez agora, que, né, ao longo da nossa vida a gente não pare de nos expor aos ensinamentos das tradições espirituais que as pessoas deixaram para nós ao longo dos milênios. Muitas tradições foram deixadas para nós por pessoas muito sábias, que sabiam o que estavam dizendo
E entrar em contato com essas tradições, estar sempre estudando, estar sempre entrando em contato, estar sempre praticando aquilo que eles estão dizendo, vai colocando a gente realmente em outro local. É como se a nossa vida toda começasse a receber um novo brilho, uma nova coloração. E esse é o convite que eu faço para vocês. Sei que cada um de vocês já faz isso, cada um à sua forma. Então, o convite é só para que a gente continue fazendo. E eu havia conversado para algumas pessoas, para a gente poder continuar os estudos juntos. Então, a gente conversa isso depois, mais para frente, para que a gente possa continuar estudando essas práticas e técnicas e para que a gente possa também praticar isso em grupo, porque faz toda a diferença. Tá bom? Isso, beber a aguinha agora. Obrigada, gente. Gratidão. Gratidão, Jéssica, Até Natália, mais. Carol, Eliane, Marcelo, Lúcio. Gratidão. A Gabi, o Cazé, que vão assistir esse vídeo depois. Gratidão. Gratidão. Então, Beijo, beber boa nossa noite. aguinha abençoada agora, nossa água benta. Um abração para vocês, boa noite. Tudo de bom para todos.